Nós vamos hoje falar sobre o amor fraternal. Abra sua Bíblia em Gênesis 4. Para alguns vai ser alguém, quem conhece o texto vai achar estranho pegar justo Gênesis 4 para falar sobre amor fraternal, mas calma que vocês já vão entender por que a gente está usando esse texto para trazer esse ensinamento. Amém? Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim, então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu, não sei, acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus, que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor, é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Bom, parece estranho eu querer comentar sobre amor fraternal pegando um caso de ira e assassinato. Mas aqui há tantos princípios dentro dessa passagem de Gênesis que se a gente não presta atenção, a gente perde. Então, a história ela ilustra 2 irmãos. Esses 2 irmãos, eles apresentam uma oferta diante do Deus vivo e apenas a oferta de um é aceita, o que provoca no outro um ciúme, uma ira, uma inveja por ele não ter sido recebido ou aquilo que ele entregou ter sido aceito, e aquilo então gera nele esse cair do semblante, né? Que é um desânimo, uma tristeza excessiva, mas não uma tristeza melancólica, mas aquela tristeza de ira. E Deus, vendo o coração de Caim maquinando o mal no seu interior, ele dá um toque para Caim tomar cuidado, porque cumpre a Caim dominar os pensamentos dele, dominar as emoções. O pecado, ele nunca vai ser maior do que a nossa força em dominá-lo, e a nossa força vem do nosso pensamento, o que a gente está pensando. Agora, o que isso tem a ver com amor fraternal? Nós temos irmãos, tanto irmãos em Cristo como irmãos de sangue. E se nós nos colocarmos numa posição de comparação com aquilo que Deus está entregando para os nossos irmãos e aquilo que a gente está esperando, aquilo que a gente está pedindo urgência para o Senhor, como o Salmo 70 mostra Davi clamando pela urgência de Deus, aquilo que a gente está com tanto sonho, tanta expectativa depositada em cima, e a gente vê um outro irmão na fé recebendo e dando um testemunho, e a gente começa a trazer, Deus não gosta de mim, Deus não me ama tanto assim, Deus não está tão preocupado com as minhas dores, Deus não se preocupa tanto, Deus não me ama tanto, e aí esse sentimento começa a crescer, crescer, crescer. E se nós não pensarmos no que estamos pensando e deixando as nossas emoções florescerem no nosso coração, o que vai acontecer é que talvez a gente não mate o irmão como Caim, porque moralmente na nossa sociedade isso é um crime também,
mas a gente vai acabar matando a nossa esperança e matando a nossa convivência, a nossa comunhão com as pessoas. Porque vai mais fácil se isolar para não ver os outros recebendo. Eu não consigo me alegrar com a vitória dos outros ou com as bênçãos dos outros, então eu prefiro me isolar. Isso é um sentimento egoísta e imaturo, porque acha que Deus tem que fazer no seu tempo. A ansiedade, ela tem raiz no orgulho, e o orgulho, ele vem de um lugar de egoísmo, de achar que você merece tudo, de achar que você já está fazendo o suficiente. Só que tudo que a gente recebe de Deus é graça, e é de graça, e é por meio da graça. É um favor imerecido, a gente não faz para ter algo. Quando ele diz que a gente cumprindo a palavra, as bênçãos nos acompanharão, isso não é barganha. Isso é uma consequência de você andar debaixo de uma lei que estabelece harmonia, estabelece prosperidade, porque vem de Deus e tudo que vem de Deus é bom e multiplica, é abundante. Mas isso não significa que seja uma barganha. Eu obedeço para receber algo. Eu obedeço porque eu amo o meu Senhor, eu amo a palavra dele, eu amo os seus estatutos, eu exalto a ele, eu sei que o que vem dele é bom e por isso eu trago para a minha vida. Então, o zelo que a gente tem que ter com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, é porque o pecado jaz à porta, batendo por meio dos pensamentos e dos sentimentos. Se a gente acha que a gente não tem poder, a gente está se sujeitando ao jugo do pecado. E se sujeitos ao jugo do pecado, nós cometemos transgressões, iniquidades e agimos em rebeldia. Agora, uma coisa, se alguém tivesse visto essa cena naquele tempo de Caim e Abel sendo morto injustamente, e a terra até ali só recebia a semente. Aqui a gente está vendo relatar o primeiro homicídio na humanidade. E o que isso nos mostra também? Primeiro que a nossa Bíblia ela não traduz da maneira mais literal como está o texto no hebraico. Porque onde está escrito a voz do sangue do teu irmão, no hebraico está no plural, a voz dos sangues do teu irmão, representando um crime muito severo, muito violento, mas também a interrupção das gerações que viriam por meio da vida de Abel. E ele não fala à toa que ele é maldito por sobre a terra cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. A boca da terra tinha até aquele momento recebido apenas sementes. Aqui é a primeira vez que uma vida está sendo semeada sobre a terra. E a vida, ela não deveria estar sendo derramada sobre a terra. Ela deveria estar, o sangue de Abel deveria estar correndo pelas veias dele, não pela terra. Então, por isso, a maldição que Caim vai receber é uma maldição em relação a lavrar a terra. O trabalho dele, que antes o edificava, o deveria edificar, apesar daqui já ser um tempo em que é por meio do suor que o Adão e a sua descendência comeria do fruto da terra, mas aquele trabalho era para a bênção dele, e agora não havia mais bênção na terra para Caim. Ele recebe essa maldição. Porém, quem está vendo aquilo, testemunhando aquilo, o que gostaria que se cumprisse é o que está na lei de Moisés, olho por olho, dente por dente, uma vida pela outra. Só que o Senhor, ele faz algo aqui surpreendente. Ele cobre a vida do assassino. O primeiro assassino, ele não tem como penitência a morte. Ele tem aqui a graça, porque ele fala: assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte quem quer que o encontrasse. E também o texto ele traduz trazendo uma interpretação, mas também tem a ver com golpes. Então, ninguém poderia ferir Caim e nem golpeá-lo. Não poderia matá-lo, nem golpeá-lo de vingança. E o que isso tem a ver com amor fraternal? Quando as pessoas, elas te ferem, provavelmente você entra na presença de Deus falando: Senhor, me vinga, faz justiça em meu favor. Mas e se Deus quiser agir com a mesma graça que ele agiu com o assassino aqui nessa história, você vai se sentir menos amado por Deus?
A gente precisa ter uma maturidade espiritual que foge daquele conceito de preto no branco que às vezes as pessoas querem trazer sobre a palavra. A graça do Senhor, ela é multiforme e Ele age com a graça dele com quem Ele quer. A palavra diz que Ele traz juízo sobre Ele quem quer e Ele age com misericórdia com quem Ele quer. E a gente não escolhe isso. Então, quando algo ruim acontece conosco, será que a gente consegue enxergar com graça e misericórdia, perdoar 70 vezes 7? Será que a gente consegue enxergar o outro como alguém à imagem de Deus e pedir para o Senhor misericórdia e graça sobre essa pessoa, ao invés de vingança, ao invés de Senhor, trata ele, conserta ele, porque com certeza, e qualquer um aqui, até eu, por algum motivo, em algum momento da nossa história de vida, a gente já pediu para o Senhor algum tipo de vingança contra alguém que nos ofendeu, que nos magoou, que nos traiu. E aqui o Senhor nos ensina esse amor fraternal, que é um amor que Ele tem. E o interessante nesse texto também é o seguinte: se você pular um capítulo para trás, tem a história da queda do homem. E aí, depois de toda a história que a gente já conhece, né, do fruto, até quem não conhece o Senhor conhece essa história da queda de Adão e Eva, do fruto e etc. Mas quando a gente vai ver a maldição que o Senhor entrega, um pouco antes de Ele encontrar Adão em pecado, versículo 8, Deus ele vai procurar Adão e Eva, Ele vai atrás dele, como Ele sempre fazia no cair da tarde, Ele descia para andar com o seu filho, né? E aqui está escrito: quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim, se esconderam por medo da voz de Deus. E aí, o Senhor ele faz uma pergunta para Adão. O chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Então, o pecado, a transgressão, a primeira coisa que fez com o homem, além de desligá-lo de Deus, foi tirar dele a percepção de onde ele estava. E aonde ele estava? No Éden, um lugar plantado pelo Senhor e que Ele colocou o homem para cuidar. Ele perdeu o rumo dele. Por isso Deus pergunta: onde você está? Não é que Deus não sabia onde ele estava e viu que ele estava brincando de esconde-esconde e faz que nem a gente faz com criança de 2 anos, né? Ah, cadê você? Você está vendo o pezinho da criança embaixo da cortina. O Senhor, Ele sabia onde ele estava. Mas o Senhor ele faz uma pergunta para Adão, que é uma pergunta de onde você está? O que você fez para ter consciência de que você está nu? O que você fez com a aliança que eu fiz com você? Que rumo você está levando para a sua vida? Agora, quando Caim comete o pecado, Deus não pergunta para Caim aonde ele está. Ele pergunta: onde está Abel, o teu irmão? E isso tem um princípio por trás, que é o seguinte: o homem, quando ele transgride contra o Senhor, ele perde o rumo do caminho que ele tinha que trilhar. Agora, quando ele peca contra um irmão, ele perde o rumo de quem ele é. Porque o irmão foi feito à imagem e semelhança de Deus, assim como ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Aliás, quando Deus estabeleceu leis sobre não escravizar, leis sobre proibir opressão e cobrança de juros e afligir o irmão e assistir o órfão, a viúva, o estrangeiro e não matar, não adulterar, tudo isso é porque você não escraviza alguém que é a imagem e semelhança do Deus que você serve. Porque somos espelho do Criador. Fomos criados com os atributos dele, com os valores dele, com a imagem dele. Então, quando você fere um irmão, você perde a noção de quem você é. Porque você está se esquecendo que dessa forma que ele foi criado, você foi. O mesmo valor que aquela pessoa tem para Deus, você tem.
porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança do Deus vivo. Agora, como o nosso amor fraternal ele deve ser expresso, no Novo Testamento a gente aprende. Quando nós vamos para 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Vamos abrir? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, tenham compaixão, fraternalmente amigos, não sejam apenas amigos, mas tenham uma amizade de irmandade, de lealdade, de amor, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Não é só dolosamente contra si próprio, mas contra o próximo também. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo, porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual pouco, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Enfim, aí depois ele vai descrevendo toda a glória de Deus aqui que se manifestou na história. Mas veja, tenha um ânimo igual, então tenha compaixão, não se compara com as pessoas, se alegra com os que se alegram, chore com os que choram. Outro texto fala sobre isso. Tenha uma irmandade, tenha uma fraternidade sejam fraternalmente amigos, né? Tenham irmandade, vejam o outro como irmãos, porque de fato somos da mesma família em Cristo. Então, aquilo que o meu irmão recebe, eu vou me alegrar, não vou ficar me comparando. Poxa, Senhor, faz sei lá quantos anos que eu espero isso. Ou o Senhor resolveu a situação tão rápida daquela irmã, por que eu tenho que ficar aqui? Aquela porta de emprego apareceu tão rápido para fulana, por que para mim demora tanto? Ao invés de ficar se comparando, se alegre, louve a Deus pelas bênçãos que os outros estão recebendo, porque Deus sabe o tempo de cada um, a história de cada um e como Ele quer ser glorificado na vida de cada um. Misericordiosos, humildes, não pague mal por mal, não faça as situações, os erros das pessoas ser motivo para você reagir de maneira errada. E aqui no final diz por quê? Porque por meio da sua vida, Deus é glorificado. E se alguém está difamando sobre você, vai se envergonhar pela sua conduta correta. Se for para você sofrer, sofra porque você está fazendo certo. Sofra porque você está se esforçando em fazer as coisas de acordo com o que Deus estabeleceu de justiça e de lei para a nossa vida, de mandamento para a nossa vida. E é um exercício, não é uma coisa fácil, né? Que é daqui a gente sai, vai ficar tudo lindo.
A gente tem que se esforçar. E a graça do Senhor nos ajuda a conseguir se esforçar, a não ler e ver esses segredos escondidos na palavra e só achar bonito, só achar interessante, mas trazer para dentro, meditar na palavra, comer a palavra e deixar ela fazer parte, ela moldar o teu caráter, moldar a tua essência, renovar a tua mente. E 1 Pedro capítulo 1, o versículo 22 vai dizer assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Então não é para fingir que você ama, doe o seu melhor para os outros. O amor fraternal não é eu ficar irmãozinho, é ser o melhor que você pode para as pessoas. Alguém está precisando de oração? Ora. Alguém está precisando de ajuda? Ajude. Alguém está acamado, precisando e está aflito num hospital ou em casa? Liga, ou se você puder, visita, ora. Alguém está passando por uma situação financeira delicada, você tem condições de aliviar um pouco a carga da pessoa? Oferece ajuda sem cobrar juros, sem pedir depois de volta. Ajude as pessoas, demonstre, porque isso vai trazer alívio e isso vai fazer o nome de Deus ser glorificado, porque se elas estão clamando por auxílio, Ele está usando a vida dos filhos dele para auxiliar, para ajudar, para abençoar. Então, seja luz no mundo, não é só pregar boas novas e falar que Jesus está vivo, é praticar as boas obras. A fé sem obras, ela é morta. A fé acompanha boas obras, acompanha obras de justiça. E a gente deve se empenhar em fazer isso, porque senão a gente se distrai demais com os nossos problemas, com a comparação, e fica achando que Deus nos deve alguma coisa e Ele não nos deve nada. Se Ele quiser ajudar 2.000 pessoas ao seu redor e não te ajudar, Ele não tem obrigação de te ajudar. Mas a gente tem a obrigação e o prazer de adorá-lo, de entregar o nosso melhor e de louvá-lo e de mostrar com a nossa vida o quanto vale a pena servir ao Deus vivo. Continua falando assim: amai-vos de coração uns aos outros. Lembra o que significa amar a Deus de coração? É dar a própria vida pelo próximo. E Jesus, ele fala que não existe amor maior do que um irmão, um amigo dar a vida por outro amigo. E Ele deu a vida por nós. E se nós somos imitadores de Cristo, a gente dá a vida, a gente vai morrer pelas pessoas? Não necessariamente a gente vai precisar morrer fisicamente, mas a gente tem que matar o nosso ego, a gente tem que matar o nosso orgulho, a gente tem que matar a nossa vaidade, às vezes abrir mão de um desejo nosso para fazer o outro mais alegre, mais feliz, doar o nosso melhor sem esperar nada em troca. Amar é isso, é entregar o melhor que a gente tem. Então, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor, porém a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Então, o amor é o que está ligado às boas novas. A boa justiça, as boas obras, elas estão atreladas ao amor e ao amor fraternal. Se torna muito mais fácil quando a nossa mente é renovada e a gente entende que não é um esforço para nós fazer o melhor que a gente pode pelos outros, mas é a maneira como Deus vai ser glorificado. Agora, se todos agem assim, o corpo cresce bem ajustado e prospera, que é o que acontecia em Atos. Quando você vai ler a vida da igreja primitiva, todo mundo entregava o que tinha, dividia os bens para que não faltasse nada para ninguém. Uma senhora que Pedro foi ressuscitar, a Dorcas, ela usava as habilidades dela para suprir a necessidade das viúvas. Ela costurava roupas, ela dava o melhor que ela tinha. Paulo, Barnabé, Pedro, eles davam o melhor que eles tinham, que eram os dons. Iam de cidade em cidade, eram perseguidos, e mesmo perseguidos, apedrejados, eles não se consideravam menos amados por Deus, muito mais, eles se consideravam dignos, aliás, não dignos, né, mas felizes em serem dignos de serem perseguidos por causa do nome de Jesus.
Então, tira um pouco da sua cabeça tudo que você tem ouvido de pregação, falando de triunfo, falando que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te vingar, que Ele pode até fazer justiça e pleitear a sua causa, mas você precisa ter um coração fraternal, você precisa ter um coração como o de Jesus, que foi zombado até a última gota de sangue que ele estava derramando e ainda teve fôlego para orar: Senhor Pai, perdoa-os pelo que eles não sabem o que fazem. E muita gente que nos fere não sabe o que está fazendo. Amém? Que o Senhor te abençoe, que você fique pensando nessa ministração e que o seu coração seja renovado, curado e restaurado. Amém?